Uma animação de desenhos espíritas. Ai, ai! Mãezinha! Não aguento mais! Parece que está piorando! Moacir, pare de coçar. Se continuar mexendo nessa ferida, não vai sarar nunca. Compressas, rezas, ervas, pomada, nada resolve essa ferida. Pois bem, como nada funciona, vou chamar Dona Ana Batista, a benzedeira da região. Se ela não der jeito, eu não sei mais o que fazer. A casa de Dona Rita de Cássia não era o que se pode chamar de lar aconchegante. Tudo ali tinha regras severas e quase nada se explicava. Mas, nesta semana, a tensão se multiplicava por causa do machucado de Moacir, que não sarava de jeito nenhum. Finalmente, Dona Ana Batista. Obrigada por vir. Estou aflita com essa ferida do meu filhinho. Imagino, Dona Rita. Vamos ver o que se pode fazer. Elas seguem até Moacir, que está sentado, com a perna esticada em um banquinho. Dona Ana! Dizem que a senhora faz curas. Minha mãezinha já tentou de tudo e... eu só quero parar de sentir essa dor. Meu querido, fiz minhas orações para você e realizei o benzimento à distância, mas a ferida persiste, não é? Exato. Eu tentei de tudo, mas nada funcionou. Não sei mais o que fazer. Estou desesperada. Esse caso é persistente. Só me resta usar uma simpatia que aprendi há muitos anos. Simpatia? O que precisamos fazer? Precisa que uma criança lamba a ferida. 3 sextas-feiras seguidas, em jejum, logo de manhã. Chico arregala os olhos ao fundo e Dona Rita o percebe. E então respondeu, Aquele menino serve. apontando para Chico sem pestanejar. Madrinha, não. Não discuta, Chico. Já tentamos de tudo. Amanhã você faz isso logo cedo. O coração de Chico gelou. Com a voz calada, decidiu fugir para o quintal, buscando um lugar onde pudesse ao menos chorar sem ser visto. E falar com quem mais confiava no mundo, sua mãe, Maria João de Deus, que já estava no plano espiritual. Mamãe, me ajuda. Eu não quero fazer isso. A brisa balança as folhas, surge um brilho suave. Maria João de Deus aparece em espírito, com expressão materna e amorosa. Chico, meu filho, por que tanto medo? É injusto. E se não adiantar de nada? Eu não quero fazer isso. Eu estou com nojo e vergonha. Mas a madrinha não me escuta. Meu filho, mais vale lamber uma ferida do que ferir um coração. Então, acha que fazer isso vai curar mesmo, mamãe? Não, porque isso não é um remédio. Muitas vezes Deus permite essas situações para que aprendamos o valor do serviço, da confiança e do amor ao próximo. Chico enxuga as lágrimas, respirando fundo. E sua mãe acrescenta. Se aceitar essa prova com humildade, pode ter certeza de que o céu fará a parte dele. Deus às vezes precisa de um coração disposto para fazer o resto. Tá bem, mamãe. Vou tentar. No dia seguinte, ainda cedo, Dona Rita chamou Chico, lembrando-lhe que ele não deveria comer nada. Chico, você está em jejum, não é? Vamos ver se essa simpatia resolve. Moacir está sentado, com a perna apoiada. Tem um semblante de desconforto, mas também de esperança. Chico, desculpa. Eu sei que é horrível para você, mas minha perna... Tudo bem, Moacir. Se ajuda você, vamos lá. Ele se ajoelha, fecha os olhos e encosta a língua na ferida. Mamãe, me ajuda. De repente, Chico sente uma onda de calor correr pelo corpo. Ele abre os olhos e vê, ao redor de Moacir, espíritos luminosos, vestidos de branco, irradiando uma luz esverdeada. A ajuda veio. Eles estão aqui. Os amigos espirituais se movem com gestos suaves, impondo as suas mãos sobre a ferida e envolvendo-a numa luz curativa. Ninguém mais, além de Chico, vê essa cena.
Então é verdade. Estão cuidando do Moacir. Já acabou? Tomara que isso faça algum efeito. Chico se levantou meio tonto e correu para lavar a boca. No caminho, quase esbarrou em um gatinho, que miou bem alto, assustando-o. Desculpa, gatinho. Foi sem querer. À noite, Chico estava deitado, pensativo, sob a luz fraca de um candeeiro. Será que fiz certo, mamãe? Eu vi aqueles espíritos. Será que posso contar para alguém? Eles vão achar que estou inventando. Mas foi tão real. Ele suspira, fechando os olhos, e ora silenciosamente. 7 dias depois, Dona Rita chamou Chico novamente, cedo da manhã. Não se atrase, Chico. Vamos repetir. Moacir, meu filho, como está a perna? Olha, mãezinha, a vermelhidão diminuiu. Eu quase dormi a noite toda sem dor. Está menos inchado. Chico ajoelha novamente e repete o procedimento. Ele fecha os olhos e sente o formigamento. Abre um pouco os olhos e vê os espíritos em ação, depositando a mesma energia esverdeada na perna de Moacir. Eles realmente estão cuidando dele. Obrigado, mamãe. Após Chico terminar, Dona Rita o observa por um instante. Há um pequeno lampejo de preocupação no olhar dela. Chico, você está pálido. Está se sentindo bem? Quer um copo d'água? Chico percebeu que seu tom estava um pouco menos rígido. Veio a terceira sexta-feira. O ambiente já não estava tão carregado. Dona Rita parecia menos áspera e Moacir sorria mais, apesar da ferida ainda aparente. Chico, hoje é a última vez. Não podemos vacilar. Vamos ver se cura de vez essa semana. Ele lambe a ferida pela última vez e percebe que os espíritos estão ali unidos em prece silenciosa. Alguns dias se passaram e então Moacir foi visto correndo pela casa, livre de dor. Mãezinha, mãezinha, olha! Sumiu completamente! Não sinto mais nada! Minha nossa, não tem nem cicatriz. Louvado seja Deus. Ela olha Chico, contendo a emoção, mas com um olhar grato e aliviado. Muito bem, Chico. E obrigado. Foi difícil, mas Deus ouviu nossas preces. Graças a Deus, madrinha. E de repente, Moacir abraça Chico com força e sorri. Chico, eu não sei como agradecer. Você me ajudou muito, de verdade. Eu só fui um pequeno instrumento. Deus e os bons espíritos fizeram tudo. Naquela tarde, Chico voltou a seu refúgio debaixo das bananeiras, sentindo o coração aliviado. Mamãe, o Moacir está curado. Obrigado pelos conselhos. A brisa sopra, as folhas balançam. Maria João de Deus surge novamente, sorrindo com ternura. Ao redor dela, os mesmos espíritos de luz que curaram Moacir a acompanham. Fé e humildade, meu filho. Você abriu espaço para o autotrabalhar. Continue sempre confiando em Deus e ajudando ao próximo. E assim, Chico aprendeu que, por vezes, Deus nos coloca em provas aparentemente difíceis para ensinar o valor do amor ao próximo, da humildade e da confiança. Quando temos boa vontade, o mundo invisível age em silêncio, promovendo o auxílio necessário,